Olá, sou professora Marido Virges. Estou aqui para responder algumas questões que vocês sempre me procuram. E o que está acontecendo nesses últimos tempos, principalmente neste ano de 2021, a seguinte pergunta: meu filho é viciado em celular. Minha criança autista só fica quieta se eu dou um celular. A minha criança autista, o meu aluno autista, ele tem uma hiperatividade mental devido ao celular. Então, quantas coisas têm chegado até nós e eu tenho me preocupado muito, porque a tecnologia, ela é uma grande aliada para o desenvolvimento de todas as crianças e principalmente da criança autista. Mas precisa da mediação. A mediação de profissional, a mediação de pais. Por quê? O que está acontecendo? A criança transita no universo da tecnologia, indo de aplicativo em aplicativo, ela não faz um início, meio e fim. Nós não sabemos, muitas vezes, os pais e profissionais não sabem aonde essa criança transita neste universo tecnológico. Então, o que é que a gente percebe? Quando não existe uma mediação, existe um acúmulo de atividade a nível cerebral. Por quê? Porque a tela, ela traz sons, ela traz movimentos, ela traz intensidade de cores, de luminosidade e uma série de informações que, quando ligadas a nível cerebral, ela faz com que esse cérebro haja de uma forma mais rápida. Então, pais, crianças de 0 a 4 anos, os pesquisadores dizem o seguinte, que não deveriam fazer uso de telas. Tudo bem, mas nós estamos no universo tecnológico. Professor, é difícil? Sim, mas o excesso que está acontecendo pela nossa displicência, eu falo que isso é real, pela nossa displicência em colocar regras para nossa criança. Ah, mas eu não consigo. Mas nós deixamos a criança livre. Nós não sabemos como essa criança transita dentro desse universo. A nossa criança autista, ela tem grandes problemas de monitorar o uso das tecnologias. Quando a gente fala monitorar, é achar um aplicativo, achar um desenho, achar uma informação e começar a realizar toda aquela atividade, terminar e ir para o outro. Então, o nosso papel como mediador é ver quais as tecnologias que realmente se enquadram dentro desse universo infantil e acompanhar a nossa criança. Professor, é muito difícil, nós não temos tempo, mas nós temos que nos reorganizar. Nós estamos num tempo de reorganização. Final de ano é um tempo bom, é um tempo onde a gente reflete sobre o ano que se passou. É um tempo onde a gente realmente nos organiza. E uma das coisas que eu quero falar com vocês, se organizem para o nosso próximo ano. Principalmente você, pai, você profissional que tem uma criança autista, não que eu seja contra as telas, mas eu sou a favor do ato de brincar. O ato de brincar é muito mais significativo para a criança autista, porque quando você está com a sua criança, que não seja uma tela, você está dando pistas de vivência e pistas de interação, que são tão difíceis para a criança autista. E, como eu já disse, o uso exagerado das telas, ela tem prejudicado crianças atípicas, que são as nossas crianças autistas, e nossas crianças típicas. Eu teria milhões de relatos para falar desse uso excessivo de telas, mas eu quero dizer para vocês que a ciência tem mostrado que quando existe um excesso de telas, eles falam que como se tivesse uma oxidação cerebral. Por quê? Porque essa oxidação cerebral é como se fosse uma inflamação a nível cerebral. Então, por isso, a criança ativa essa hiperatividade.
E muitas crianças estão fazendo uso de medicamentos por causa do comportamento alterado devido ao uso excessivo de telas. Crianças que estão alteradíssimas e crianças que se fecham dentro desse mundo. Nós estamos falando de crianças autistas. O cérebro dessa criança tem algumas alterações e que o uso excessivo de telas complica o desenvolvimento da criança. Reforçando, as telas têm características de gamificação, efeitos visuais, sonoros, recompensas que atraem realmente a atenção da criança. E como atrai a atenção da criança? Mas ela oculta a grande privação das interações sociais. E eu fico me perguntando, crianças expostas ao uso excessivo de telas, principalmente a nossa criança autista, como é que nós vamos ter regras, normas, interações e principalmente o processo de atenção e concentração e de memória de trabalho? Você pergunta para uma criança autista, depois que ela vê determinada e faz determinada atividade nas telas, você pergunta quais os personagens, o que esses personagens fizeram. A grande maioria não sabe responder. Então, a gente está vendo a memória de trabalho dessas crianças realmente sendo deixadas de lado. Nós estamos vendo o controle de atenção e concentração sendo deixados de lado. São coisas importantíssimas, são ferramentas importantíssimas para o processo de aprendizagem das nossas crianças. Então, pais, as nossas crianças são pessoas vivas e elas precisam de pistas sociais e não de máquinas. Ela precisa de pistas sociais e não de máquinas. Aqui fica o meu muito obrigado e observem essas recomendações. E sempre que necessário, estou aqui para maiores informações. Meu muito obrigada.